Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você que é fã do futebol americano. Pessoal, tivemos inúmeros jogos bons na semana 1. Eu vou procurar falar um pouquinho no próximo podcast, quando for falar dos jogos de domingo, no Sunday Night e no Monday Night. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre esses jogos, né, dando algumas pequenas pinceladas, tá? No final do podcast. E nesse podcast, antes de eu começar a falar do Thursday Night, né, o jogo de hoje à noite, eu gostaria de falar para vocês, pedir desculpas, porque eu tive um erro no podcast passado. New Orleans não jogaria no Superdome por causa do furacão Aida, que atingiu principalmente do Golfo do México, atingiu a região de Nova Orleans também. Então, por causa desse motivo, o jogo foi para Jacksonville, ok? Ocorreu em Jacksonville. Então peço perdão aí pela essa falha. E também eu queria pedir desculpas por não ter disponibilizado para vocês no Instagram os resultados da partida e os jogos que iriam acontecer por causa de alguns probleminhas que eu tive com o aplicativo no qual eu faço aí as montagens, tá bom? Mas eu já estou tentando resolver e vamos ver o que vai dar certo aí, se tomara que dê certo para conseguir conciliar as postagens aí para vocês também, tá bom? Então o canal está cada vez tentando aprimorar e deixar ele ainda melhor. Vamos lá, gente. Então, falando do Thursday Night, tá certo? É um jogo que vai acontecer no FedEx Field, tá? Então na casa de Washington, um duelo da NFC East, né? NFC Leste, que vai acontecer às 9h20 da noite, tá? O Washington recebe o New York Giants. Bom, então vamos fazer uma breve comparação aqui, falar sobre as minhas apostas sobre esse jogo, mas vale a pena eu citar sobre sobre os jogos passados desses dois times, tudo bem? E eu citar algumas coisinhas que eu acredito que sejam importantes. Bom, vamos lá. Primeiramente, falando sobre a comparação entre os dois jogos, né? Tipo, o New York Giants recebeu o Denver Broncos, na minha opinião, sofreu bastante, então, ou seja, teve uma derrota de 27-13, o Denver Broncos com uma defesa muito boa, e Ted Bridgewater parece que está bem solto no pocket e jogando muito bem, né? Então parece que vai ser o caminho mesmo para o Denver nessa temporada. Mas falando de New York, eu gostaria de começar falando sobre o quarterback Daniel Jones, que infelizmente parece que ainda continua tendo problemas com fumble, tá? E certas imprecisões, né? Tipo, em alguns determinados momentos nos passes. O Daniel Jones foi sacado 2 vezes, é claro, isso envolve também a questão da linha ofensiva de Nova York, tá? Ele teve um fumble, mas dá para dizer que ele foi muito bem na partida, teoricamente, dizendo, né? Porque teve 267 jardas para um touchdown, ok? Só que na questão de tentativas, né, não foi tão bem assim se a gente for analisar. Foram 37 tentativas para 22 passes acertados. Ainda aí precisa melhorar bastante o Daniel Jones. E também aqui a questão do Taylor Heinicke, que assumiu o lugar do Ryan Fitzpatrick com uma lesão no quadril e vai ser o quarterback titular dessa noite para o Washington. Teve aí 11 tentativas teve 15 tentativas para 11 completadas, então foi melhor em questão de, vamos dizer assim, de acerto, né, porcentagem de acerto, e 122 jardas para um touchdown. Eu achei que ele foi bem seguro, tá? Principalmente que o time teve bastante carregadas. Só para vocês terem uma ideia, o Anthony Gibson, o running back da equipe, teve 20 carregadas para 90 jardas e sempre para 4,5 jardas por carregada. Então, uma marca até que consistente, não é uma marca ruim para um running back, tá? Mas uma marca consistente. E a defesa, então já dando um toque aqui, tipo, a defesa de New York tem também um problema muito sério teve problemas muito sérios com a defesa terrestre, tá certo? Melvin Gordon deitou e rolou, né? Fez como é que se diz, um touchdown de 101 jardas, né, praticamente, 101 jardas, não, desculpa, para quase aí 70 jardas de corrida, tá? 101 jardas ele teve no total. E aí você teve
um problema até essa da questão de 28 carregadas, então, ou seja, teve 28 carregadas no total contra a defesa de New York, para um touchdown e 165 jardas cedidas, e para cada tentativa de corrida cedia 5,9 jardas, quase 6 jardas aí, praticamente 6 jardas por carregada. Então, aqui eu já logo de cara eu indico para vocês que uma das chaves primordiais dessa partida seria aqui o ataque terrestre da vitória, para dar a vitória, né, ao Washington, muito provavelmente, é se correr bastante com a bola, né, principalmente com o Antonio Gibson. E também, mas não deixa a desejar, os problemas aéreos presentes do New York Giants, tá certo? Então, os problemas aéreos também têm um certo problema. Tá? Então foram aí 255 jardas por passe que o Denver conseguiu atingir, bastante coisa, acredito, para uma partida, tá? Então os Giants vêm para essa partida como visitante, tentando começar a traçar, tem que começar a tentar traçar uma melhoria aí, porque senão pode ser um dos grandes candidatos a serem nas primeiras posições do draft, ok? Deixa eu ver aqui, mas vamos falar de uma coisa boa aqui do New York Giants, que eu considero para essa partida, é o grupo de recebedores. Eu não acho o grupo de recebedores ruim, não. Eu acho bom esse grupo de recebedores, com Kenny Golladay, com o Sterling Shepard, o Slayton e o Kadarius Toney, o calouro. Tá? É um grupo muito bom. Eu acredito que o Daniel Jones precisa aprimorar, né, tentar dar passes mais curtos, né, de 5, no máximo 10 jardas aí, e seguindo, né, e claro que não depende só do Daniel Jones, depende do coordenador ofensivo e da sua linha ofensiva. Então a linha ofensiva precisa melhorar, porque o Daniel Jones, tranquilo dentro do pocket, ele consegue algumas jogadas boas, tá? E principalmente esse grupo de recebedores precisa aparecer, tá bom? Falando aqui também, agora voltando a falar um pouquinho do ataque do Giants, né? Voltando a falar dos Giants aqui, tipo, o running back, o Saquon Barkley, teve pouquíssimas carregadas, então parece que ainda a equipe de New York quer soltar aos poucos o Saquon Barkley, para ele não ter uma outra lesão feia que nem foi no ano passado, que ficou fora da temporada inteira. Mas eu acho que precisa sim levar mais a sério, tipo, é um excelente jogador, um excepcional jogador. Ó, só para vocês terem ideia, o Saquon Barkley teve 10 tentativas para 26 jardas, né? Pouquíssimo. Então, precisa deixar esse jogador mais à vontade, a linha ofensiva, né? Os tight ends precisam aparecer para bloquear bem. E aí, claro, nesse caso, para o Saquon Barkley ter espaço para conseguir correr muito bem com a bola e aí anotar alguns touchdowns. Mas, falando para o outro lado, o que acontece, né? A defesa de Washington não deixa a desejar no jogo terrestre, tá? Então, na verdade, contra o Los Angeles Chargers, a defesa de Washington cedeu 29 carregadas, tá certo? Para 90 jardas e apenas 3,1 jardas por carregada. Então, ou seja, uma defesa muito, muito boa. É uma defesa que pressiona bem o quarterback adversário, os seus corredores, principalmente com Chase Young. Tá? É uma defesa sólida, é uma defesa que pode levar o Washington a novamente a pós-temporada. E claro, melhor do que o ano passado, né? Nós lembramos como é que foi a NFC East na temporada passada. Só que o Washington, é claro, ainda precisa de algumas melhorias, tá? Principalmente na questão das jardas por passe. Precisa melhorar mais a secundária, né? Tá certo que é um outro time, é Los Angeles Chargers, é um time que está acostumado a ser bastante ofensivo e no caso aqui o Washington cedeu 334 jardas por passe, né? Então, por passe não, desculpa, 334 jardas aéreas no total, tá? Então, simplesmente ir por corrida, por 90 apenas foi conseguida, né? Que nem eu falei, 90 jardas por corrida aí dos Chargers, tá? Então, o Washington, o que ele precisa, tá? Aprimorar melhor o jogo aéreo, então principalmente com o Terry McLaurin, né, o wide receiver, teve 4 recepções, né, 4
4 targets, né, 4 targets que ele teve para receber com 62 jardas, tá certo? E a linha ofensiva está melhorando cada vez mais, fazendo um trabalho. Então, acredito que essa linha ofensiva, melhorando ainda mais, com o Taylor Heinicke aprimorando aí, né, não deixando se acomodar dentro do pocket, mas ele consegue tirar alguns coelhos da cartola, tá? Então, o que eu acredito aqui que simplesmente, qual que seriam as chaves da partida, né? Agora falando na questão total para o Washington ganhar essa partida. Fazer muitas jogadas corridas com o Antonio Gibson, porque, como eu falei, a defesa do New York apresenta algumas, como é que eu posso dizer assim, tipo, vários problemas, né, contra os ataques terrestres. Você precisa proteger mais o seu quarterback um pouquinho mais. Eu acho que teve esses probleminhas no jogo, né, um pouquinho em algumas situações. Eu acho que precisa melhorar mais essa proteção ao Taylor Heinicke. E aí, é claro, né, deixar o jogo terrestre e aprimorar um pouquinho o jogo aéreo, né, na defesa, né? Então, e no caso do Giants, o que eu acho que precisa é a linha ofensiva melhorar bastante, deixar o Daniel Jones confortável dentro do pocket e o Daniel Jones aplicar mais esses passes mais curtos, né? A gente dá para ver que ele se confunde muito, ele tem muitos erros quando ele tende a lançar bolas profundas, tá? Então acho que é melhor aqui para o Daniel Jones tentar passes mais curtos. Então passes curtos com a linha ofensiva muito boa, tentando proteger, deixar ele confortável no pocket, tá certo? E claro, deixar os wide receivers com passes mais em slot, mais próximos da linha, né, tipo, próxima à linha ofensiva dos Giants aí, para poder, tipo, deixar o Daniel Jones confortável, tá certo? Jogo terrestre, eu acho que aqui não é opção. Se tentar por essa opção, por muitas vezes, pode também acabar deixando o seu running back exposto e acabando, né, podendo se machucar. Eu acho que essa não é a hora de deixar. Eu acho que tentaria fazer mais alguns passes para o running back, se não deixar simplesmente os running backs recebendo a bola diretamente da mão do Daniel Jones e sair correndo, tá bom? Então, para mim, eu acredito que nós acreditamos, por mais que os dois times tenham perdido, né, na primeira partida do ano, né, da temporada regular, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, porque é um jogo de divisão, tá? É um jogo de divisão. Para se ter ideia, deixa eu até ver aqui para vocês a posição, né? Tipo, então tá com o Philadelphia Eagles na primeira posição, né, com uma vitória, e todos os outros tiveram a derrota, né? Tendo o Washington em segundo lugar, o Giants em terceiro e o Dallas Cowboys em último lugar, tá certo? Então, vamos ver o que vai acontecer, né, nessa partida, mas eu acredito que o Washington deva ganhar aí por 2 posses de bola, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, só lembrando então da questão do Instagram, eu vou dar um jeitinho aí no aplicativo, vamos ver o que a gente consegue para poder voltar às postagens aí regulares sobre a NFL, tá bom? Então, é isso, pessoal. Lembrando que vocês estão escutando essa musiquinha, o podcast está acabando, né? Um podcast mais curto hoje, falando só do Thursday Night. Então, não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar o sininho para quando vocês tiverem novos materiais, tá? E deixe seu comentário, por favor, a gente gosta quando vocês deixam seus comentários, principalmente aí dizendo algumas opiniões de vocês, o que precisa ser melhorado e até mesmo alguns comentários sobre os próprios jogos, não é mesmo? E também seguir a gente no Instagram, @canalplayaction, tá certo? Gente, é isso aí, um forte abraço para vocês e até o próximo podcast quando eu falar de outros jogos da semana 2. Um abraço e até mais.